寄ってらっしゃい、見てらっしゃい。闇芝居の時間だ。 Olá, samurais e geishas do meu canal do YouTube, beleza? Como é que vocês estão? Vocês estão de boa? Vocês são tranquilos? Então tá, tudo bem. Primeiramente, recado rápido, recado básico. Segue lá no Insta, eu faço votação ou eu aviso qual vai ser o vídeo. Segundo recado, curte a página do canal no Face, eu faço postagens diárias, curiosidades rápidas, coisas que não dá pra ficar postando aqui no canal toda hora. E por último, mas não menos importante, eu vou deixar tanto no card quanto na descrição as últimas 5 teorias, beleza? E bem, como vocês estão vendo hoje, a teoria de hoje é: e se a Tailândia fosse um país imperialista, expansionista, colonialista, pipipi, popopó? E essa teoria é uma teoria minha, com base na teoria da China, e se a China fosse um país expansionista, e enfim. E também, para quem não conhece este quadro de teorias, eu pego fatos que poderiam ter dado certo e moldo eles de uma maneira plausível para que aí sim aconteça a teoria. Eu não só simplesmente pego e faço assim, aconteceu porque eu quis, entende? Eu pego fatos que poderiam ter dado certo e moldo também de uma maneira plausível para nossa teoria funcionar. Senão também não, isso daí não ia ser teoria, beleza? Enfim, sem enrolação que eu já enrolei. E um último recado. Nessas teorias eu sempre pego os 3 fatos mais importantes. A Primeira Guerra Mundial, a Segunda Guerra Mundial, Guerra Fria e algum fato geralmente muito específico do país ali que moldaria a nossa história. Mas no caso da Tailândia, não tem nenhum exato assim que eu precisaria moldar drasticamente para se encaixar na teoria. Beleza? Então, bora lá. Mas antes, vamos sempre contextualizar vocês. Bem, a Tailândia, ela sempre foi um grande império no Sudeste Asiático. Ela tinha o Laos, o Camboja, um pouco do Vietnã, até mesmo a Birmânia. Mas depois ela acabou perdendo a Birmânia para a Inglaterra e o Vietnã, Laos e Camboja para a França. E como é que seria se a Tailândia ainda buscasse essas colônias? Como é que a Tailândia iria conseguir essas colônias de volta? E é isso que nós vamos ver, beleza? Então nós não alteramos nada no Laos, no Vietnã nem no Camboja. Foram para a França em 1860 e pouco. Não alteramos também a saída da Birmânia do Império Tailandês, então não alteramos nada. Nem na Primeira Guerra, mas sim vamos para a Segunda Guerra Mundial. Bem, na Segunda Guerra Mundial, o Japão invadiu ali o Sudeste Asiático, dominou o Vietnã, o Laos, o Camboja. A Tailândia, ela se aliou com o Japão e os dois juntos eles tomaram a Birmânia, Eles tiraram ali o governo da Birmânia da mão britânica e colocaram ali um ditador fantoche ali pró-Japão e pró-Tailândia. Depois disso, depois da Segunda Guerra Mundial, os territórios voltaram aos seus donos e a Tailândia ficou sozinha. Mas ok, agora vamos à teoria. Ok, vamos supor que o Japão ocupou sim esses territórios. Só que, em vez do Japão em si ocupar o Camboja, o Laos e o Vietnã, no caso não a Birmânia, porque a Birmânia foi a Tailândia já que ocupou, então isso a gente mantém. No caso, quem ocuparia esses outros 3 países seria a Tailândia. O porquê? Porque, vamos supor que o tailandês ali da época, que eu não vou conseguir pronunciar o nome, chegasse ali e falasse assim: opa, e aí, Hideki? Mano, é o seguinte, para você não gastar tanto dinheiro e para você não gastar tanto recurso, deixa que a gente cuida aí dessa área, porque relaxa que eu já controlei ali e eu sei como funcionam os costumes. O Japão, beleza, eu controlo a Malásia, Singapura e dali a Indonésia. Não, beleza, fechado, você controla da Malásia para baixo, eu controlo o Sudeste Asiático. Não, fechou.
E o porquê isso? E o porquê? Porque nesse cenário da Segunda Guerra Mundial, a Tailândia, ela não é bem que ela ocuparia e manteria as colônias. Não, isso a gente vai depois. O que a Tailândia iria fazer nesse momento? A Tailândia iria fazer a propaganda contra o comunismo, a propaganda contra o imperialismo. Olha só a ironia, não é mesmo? Mas principalmente contra a França. E já no caso da Birmânia, contra a Índia e contra a Inglaterra, vulgo Grã-Bretanha. Então, a partir daí a Tailândia ia farmando ali a propaganda, ia farmando, já ia pensando ali no plano de montar os governos dos países e ensaiar como é que eles iriam funcionar sob o seu comando, sob o seu domínio. Acabou a guerra, todas as colônias voltaram a ser de seus devidos donos, né, bem entre aspas, dos seus devidos colonos. Então, agora nós vamos pular já para a Guerra Fria. E, bem, primeiro nós vamos dar a independência dos países ali, da Birmânia, do Camboja, do Laos e do Vietnã. Para quê? Para a gente começar a fomentar ali a nossa Tailândia imperialista ali, para a Tailândia já começar a formar ali as suas colônias. Então, vamos lá, Birmânia, 1948, teve sua independência e, né, tá uma guerra civil ali desde então. Qual seria o melhor momento para a Tailândia intervir? O melhor momento para a Tailândia intervir ali na Birmânia seria, no caso, quando Ne Win tivesse subido no poder e ele ali estivesse abusando demais e a Tailândia mandasse um recado ali para a população falando, olha, é o seguinte, população, forças armadas, enfim, é o seguinte, eu vou ajudar vocês, a gente tira ele e vamos supor que eles conseguem tirar o Ne Win depois ali de um conflitozinho, 1 ano e meio por aí, ou até um pouquinho menos. Só que como foi a Tailândia que tirou, obviamente que eles vão colocar um governo ali pró-Tailândia. Até mesmo talvez um governo monarca. Muito provável. Então, vamos lá. Teremos ali já a Tailândia ali com a sua primeira colônia ali. Se não é bem uma colônia, vamos dizer que mais um protetorado tailandês. Vamos supor que protetorado e estado fantoche e até mesmo colônia anexada conte nessa teoria, beleza? Então, bora lá. Um protetorado ali, a Birmânia, acabou virando um protetorado tailandês. Com isso, obviamente, né, que o rei ou presidente ali do país tem que ser alguém pró-Tailândia. Então, já estamos ali com a nossa primeira colônia, a Birmânia. Segunda colônia, ou Laos ou Camboja. O porquê? Porque acredito que o primeiro seria o Laos. O porquê? Porque a Guerra Civil do Laos aconteceu também logo depois da independência da França, ali nos anos 50, e terminou só em 1970 e pouco, que eu agora não lembro, mas foi nos anos 70 que terminou, em 75, se eu não me engano, com a ajuda do Pol Pot. Ok. E a Tailândia, nesse caso, ela também ajudou na vida real. Só que, vamos supor que a Tailândia ela consiga ajudar de uma maneira muito mais efetiva e muito mais direta. E lembra também da propaganda anticomunista ali durante a Segunda Guerra Mundial? Então, isso ainda se manteve. Então, obviamente, né, que depois de uma treta colossal, eles conseguiram ali pegar o Laos. Eu falei assim, opa, agora o Laos faz parte da Tailândia. O porquê? Porque, nesse caso, eles podem até falar assim, não, para proteção e, querendo ou não, nós somos da mesma cultura, já fomos do mesmo império, não tem porquê. O Camboja seria fácil. É só o rei Sihanouk assinar um termo que o Camboja aceita ser um protetorado e tal, daí safe. Já estamos com 3 colônias. Já estamos com 3 colônias. Birmânia, Laos e Camboja.
Olha, eu acredito que o mais difícil seria o Vietnã. Por quê? Porque o Vietnã ele teria muita resistência. Então, talvez o único pedaço ali que eles conseguiriam pegar do Vietnã seria a região da Conchinchina, que é um pedacinho bem pequeno que faz ali fronteira com o Camboja, não chega nem, não chega nem com o Laos direito, nem o, talvez chega até mesmo pegar um pouco de Saigon, mas também não grandes coisas ali do Vietnã do Sul. Então, teríamos um novo país, a Conchinchina, que faria parte da Federação Tailandesa. Ah, Bruno, mas então quer dizer que só porque a Tailândia pegou esses territórios acabou a violência? Não, meus amigos. Vamos ser reais aqui, vamos ser realistas e pé no chão. Infelizmente, isso não vai ser uma solução. Porque, lembra, estamos em Guerra Fria. Então, propagandas de governos pró-China, pró-União Soviética, pró-Estados Unidos vão ser totalmente colocados em prática e esses países sim vão sustentar o seu lado. Eu acredito que os Estados Unidos, talvez sustente a Tailândia por não ser um país comunista ali na Indochina. E não sendo um país comunista na Indochina, ela pode fazer todo o Sudeste Asiático não ser comunista, o que seria um sonho para os Estados Unidos. Então, os Estados Unidos possivelmente ajudaria fortemente a Tailândia e ativamente a Tailândia também, não só com dinheiro, mas sim com soldados. Eu creio que talvez a Inglaterra também possa ajudar, Brunei, Malásia, talvez. Vamos supor que a Guerra Fria acabou. Como é que seriam esses países hoje em dia? Como é que seriam essas colônias aí para manter na Tailândia? Olha, eu acredito que a Tailândia ela teria que sim fazer uma região autônoma ali para cada país, exceto a Birmânia, que é um protetorado, mas não é tão autônomo assim. E como é que seria a forma de governo desses países? Bem, eu acredito que a forma de governo desses países seriam monarquias, monarquias pró-Tailândia, justamente porque uma monarquia não ia guerrear com a outra, né? Porque sabemos que isso acontece, mas seria muito mais difícil o atrito, uma vez que os dois teriam basicamente a mesma linha de pensamento. Poderiam não ser grandes amigos, mas ainda assim teriam a mesma linha de pensamento, diferente que se fosse um país comunista ou republicano de direita. Mas como é que seria a Tailândia hoje em dia com essa penca de países aí que ela tem? Mano, eu acredito que a Tailândia teria que mudar de nome, né? Não necessariamente mudar de nome, mas fazer mais ou menos a Gran Tailândia ou Granlândia, ou a união dos povos do sudeste da Ásia. Ia ter que ter algum nome que tivesse alguma representatividade de todos esses países, porém com a Tailândia sendo o governo central, igual mais ou menos o Reino Unido, né? Ou então Sudeste Asiático Unido, pronto, já temos um nome aqui. Reino do Sudeste Asiático. Olha, pronto, Reino do Sudeste Asiático. Olha só que perfeito. Então, aí ó, já temos o Reino do Sudeste Asiático. E as relações, eu acredito que com a China não seriam tão boas assim. O porquê? Porque, obviamente, o Reino do Sudeste Asiático poderia sim permitir tropas ocidentais, poderia sim permitir que outros, que tivesse mais refugiados ali da China, ou então até mesmo da Índia. Seria, de certa forma, um problema e teria que ser basicamente, e teria que ter alguns estados tampões, ou então algumas regiões desmilitarizadas, ou então fortemente vigiadas, uma fronteira fortemente fechada em alguns pontos específicos, beleza? Enfim, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Por favor, quem puder dar aquele apoio, eu agradeço. Eu vou deixar também aí para quem quiser tirar o print. Me dizem aí o que vocês acharam dessa teoria, o que vocês colocariam nessa teoria, o que vocês retirariam dessa teoria. Comente aí, por favor, assim como vocês também podem pedir a teoria de vocês. Eu posso demorar um pouquinho, mas eu faço, beleza? Enfim, espero que vocês tenham gostado do vídeo.
segue lá no Insta, curte a página do canal no Face, se inscreve, curte, compartilha, falou e fui!